paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero fazer uma breve reflexão com os irmãos no livro de Daniel, capítulo 6, versículo de número 27. A palavra de Deus diz assim: Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Nós podemos observar no contexto desse pequeno versículo que lemos, que Daniel é jogado na cova dos leões por não se sujeitar ao decreto do rei Dário, que determinava adoração, petições somente ao rei. E foi jogado na cova dos leões Daniel porque ele não se submeteu a esse decreto, pois Daniel, confiante no Deus vivo, ele não barganha, ele não se submete ao decreto do rei. Então ele é jogado na cova dos leões. Na busca por Deus, podemos encontrar situações que podem nos tentar a desfigurar os mandamentos de Deus, como por exemplo uma crise como essa, Nós estamos vivendo em meio a uma crise, a um vírus que está trazendo medo, incertezas nos corações de quase todas as pessoas, e por causa disso, às vezes alguns irmãos, algumas pessoas cristãs, elas tendem a ser tentadas a duvidar do amor e do cuidado de Deus por elas, e isso não nos deve levar a duvidar do cuidado de Deus por nós. Pelo contrário, nós devemos sim buscar mais a presença de Deus, não desfigurar, não barganhar, não perder princípios neste momento em meio à crise. Pelo contrário, devemos sim buscar mais a presença de Deus, devemos sim nos dedicar mais a Deus, sabendo que Deus cuida de nós, pois Deus cuidou de nós até o presente momento e continuará a cuidar de nós até a eternidade, até aquele momento a qual Ele vem para buscar a sua igreja. Então não há motivos para nós nos desesperarmos, ficarmos ansiosos, ficarmos desesperados. Pelo contrário, devemos neste momento sim buscar mais a presença de Deus, nos entregar mais à presença de Deus, pois Deus tem cuidado de nós. E nós vamos observar também no versículo de número 25 que o rei Dário, ele mesmo diz isso por causa daquilo que Deus fez por Daniel. Olha lá. Então, o rei Dário escreveu aos povos, nações, homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pela qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Veja, meus irmãos, quando nós manifestamos a nossa fé em Deus em meio às crises, em meio aos momentos ruins da vida, nós testemunhamos de Deus perante todos. Não foi diferente com Daniel. Daniel é um exemplo para nós, pois ele testemunhou daquilo que Deus poderia fazer. Deus poderia livrá-lo dos leões, como também não poderia. Mas Daniel não duvidou do amor e do cuidado de Deus em meio àquela situação a qual ele estava vivendo. Nós também não podemos duvidar. É nos piores momentos da vida que podemos contemplar a graça salvadora de Deus em nossa vida. Veja que maravilha, pois quando nós somos tentados, pois quando as situações nos apertam de todos os lados, é nesses momentos que nós podemos ver a graça de Deus salvadora, as bênçãos de Deus sobre nós. Nós não devemos duvidar, pelo contrário, nós devemos confiar em Deus mais e mais, sabendo que Deus tem cuidado de nós. Daniel é a prova disso. Ele foi salvo por Deus em meio à triste situação a qual ele estava. Estamos vivendo tempos difíceis, sim, mas são tempos de ficarmos firmes, confiantes que a graça salvadora de Jesus Cristo nos alcançará. É por isso que nós devemos, meus irmãos, não esmorecer na fé. Pelo contrário, em meio a isso tudo, você
Você deve exercitar a sua fé em Jesus Cristo, crendo que Deus pode sim livrar você deste mal, crendo que Deus vai te livrar desse mal, não só você, mas também como a sua família. Nós devemos confiar em Deus, pois Deus tem cuidado de nós. O mesmo Deus que livrou Daniel da boca dos leões, da cova dos leões, é o mesmo Deus que nos livra também desta situação a qual estamos vivendo. Então nós devemos confiar que Deus está agindo em meio a tudo isso. Não é momento de duvidar, não é momento de se esmorecer na fé, é momento de exercermos mais ainda a nossa fé em Jesus Cristo. É momento de nós perseverarmos mais ainda, confiantes que Deus cuida de nós, que Deus Ele tem cuidado de nós, Ele cuida de nós e Ele vai continuar cuidando de nós. É por meio do seu povo, Deus salvará muitos. É por nosso meio, meus irmãos. E neste momento de crise, que Deus vai manifestar a salvação a todos. Se nós não esmorecermos na fé, pelo contrário, se nós ficarmos firmes, se nós acreditarmos que Deus tem poder sim para nos livrar, como Ele tem, e Ele vai nos salvar. Nós devemos, meus irmãos, acreditar, viver plenamente na presença de Deus, pois o Deus é o que nós servimos, é um Deus que intervém, é um Deus que salva os seus. Deus tem poder para nos livrar desse mal. Ele tem poder para nos livrar dessa situação precária a qual o mundo está vivendo. Ele intervém, Ele cuida dos seus. Então, meus irmãos, não se esmoreça na fé. Não duvide do cuidado de Deus por você. O mesmo Deus que livrou Daniel é o mesmo Deus que cuida de você, é o mesmo Deus que livra você de tudo aquilo que a maldade, tudo aquilo que o inimigo pode jogar contra você. Fique firme, adore a Deus, continue buscando a presença de Deus onde você está, pois Deus é um Deus presente na minha vida, presente também na sua vida, e é um Deus que vai nos abençoar. Amém? Eu quero fazer uma oração com você. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais esta graça a qual o Senhor nos concede. Mesmo distante, o Senhor nos concede vivermos uma vida dada ao Senhor, buscando a sua presença em nossas casas. Que o Senhor Deus, neste momento tão ruim, uma crise a qual o mundo está passando, que o Senhor venha, Senhor Deus, acrescentar a nossa fé, se necessário, que o Senhor venha nos abençoar, Senhor Deus, que o Senhor venha proteger, meu Deus, todas as famílias, Senhor Deus, o seu povo, Pai, livra o seu povo, Pai, desse caos, desse mal, em nome de Jesus, Senhor Deus, que o Senhor venha manifestar a Tua graça, a Tua bondade sobre a vida da Tua igreja, Senhor, é o que pedimos e te louvamos, em nome de Jesus. Meus irmãos, tenha fé, Deus tem cuidado de nós e vai continuar cuidando de nós. Amém? Essa casa é sua casa, nós deixamos ela.